Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje continuamos a nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês se lembram onde paramos? No final da nossa última aula, nós falamos das duas forças que compõem aquilo que desencadearia a Segunda Guerra Mundial. Vamos acompanhar essa história hoje? Muito bem, então vamos entender como a guerra ela se desenrola. O objetivo dessa aula de hoje é justamente entender esse desenrolar do conflito. Nós temos aqui, de um lado, os chamados países do eixo. Quem são os países do eixo? Alemanha, Itália e Japão, os países fascistas. E de outro lado, os países aliados: Polônia, França, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos e Brasil. Temos as datas correspondentes aí de que cada país entra no conflito, que à medida que formos explicando a guerra, vocês irão perceber como esses países entram efetivamente na Segunda Guerra Mundial. Temos aqui no meio, entre o eixo e os países aliados, a Bélgica. Por que a Bélgica está aqui no meio? Porque a Bélgica era um país neutro, que foi invadida por Hitler. Vamos entender um pouco melhor a questão da Bélgica à medida que for explicando a guerra. Temos uma palavra escrita em preto aí, Blitzkrieg, que é o quê? A chamada Guerra Relâmpago, a estratégia que foi utilizada por Hitler no início da guerra. Vamos entender essa história. Muito bem, temos aqui uma charge que explicita o que já vimos, o acordo, que foi o acordo ou pacto de não agressão entre Hitler e Stalin. Boa piada, ninguém conhece as nossas intenções, hein? É Hitler dizendo. De outro lado, é verdade, nem mesmo nós. Porque o que vimos em nossa última aula é que os dois governantes só queriam ganhar tempo. Esse acordo nunca foi, de fato, um acordo, tanto que ele foi quebrado. Vamos entender de que forma? Sai da frente da televisão. Agora vai pra frente. Que saco. Vamos. Você sai da frente da televisão todo Anda. Vamos. Anda. Eu agora não gosto de fazer nada, que tudo eu acho. Anda. Muito bem. Como foi o desenrolar do conflito? Prestem bem atenção agora, tá? Temos duas fases na guerra. Vamos falar primeiro dessa primeira fase. Como que ela começa? Um avanço do eixo entre setembro, prestem bem atenção, de 1939 e junho de 1941. Esse início, ele começa justamente com aquilo que deu origem à guerra, que foi a invasão da Polônia, em setembro de 1939. Depois da invasão da Polônia, Hitler invade todos os países próximos: Dinamarca, Noruega, Bélgica e Holanda, de abril a junho de 1940. Um detalhe aqui: a invasão desses países desmistifica a ideia de que Hitler ele teria vencido a guerra praticamente sozinho. Esses países foram colocados a serviço da máquina de guerra alemã. Todos esses países que foram invadidos por Hitler são obrigados a cooperar com o governante nazista. Bem, após, temos a importante invasão da França. Esse era o objetivo de fato de Hitler, invadir a França, o que foi feito em junho de 1940. A partir do momento em que a França é invadida, temos a divisão da França. O norte da França resiste, não aceita de maneira alguma a rendição aos alemães. E eles acabam ficando conhecidos como a França da Resistência, que foi comandada pelo general de Gaulle. Por outro lado, temos o sul da França, que ficou conhecido como França colaboracionista. Por que a França colaboracionista? Porque cooperou com os nazistas. Um general, que é um general francês, ele vai assumir o comando do sul da França em nome dos nazistas. Por isso, a denominação
França colaboracionista do general Pétain, que foi quem assumiu. Então, observem bem, França dividida em dois setores, vamos ver um mapa daqui a pouco, norte e sul. Norte que resiste, sul que colabora. Muito bem, temos o bombardeio aéreo à Inglaterra. Então, uma vez rendida a França, era possível para Hitler, para o eixo, atacar a Inglaterra. A Alemanha auxilia a Itália na Grécia e norte da África. A Itália, que concentra os seus esforços no ataque à Grécia, vai ter a ajuda também dos alemães. E na África, a ofensiva por questões imperialistas, como já vimos, também da Itália, ajudada pelos alemães. Temos a ocupação da Iugoslávia, da Grécia e da ilha de Creta, em 1941. E por fim, Hitler consegue aquele que era o seu grande objetivo. Uma vez dominada a frente ocidental, praticamente todos os países dominados nesse primeiro momento da guerra, que é predominantemente de vitórias alemãs, era possível a invasão da Rússia. Esse era, na verdade, agora a União Soviética, essa era, na verdade, a intenção de Hitler. Para não lutar em duas frentes, a frente oriental e a frente ocidental, ele primeiro domina a frente ocidental, para posteriormente atacar a União Soviética, antiga aliada no Pacto de Não Agressão. Vamos ver algumas imagens agora para entender um pouco melhor essa descrição que fizemos dessa primeira fase. A Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. A Blitz era uma estratégia de guerra alemã que combinava ao mesmo tempo a força aérea, a Luftwaffe, Tá certo. divisões de tanques blindados, os Panzer e tropas de infantaria. Essa estratégia de guerra foi um sucesso. A Polônia resistiu 27 dias. A França caiu em apenas 20 dias. Entre 9 de abril e 14 de junho de 1940, a Alemanha invadiu e conquistou territórios de 5 países: Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França, como já vimos aí na descrição da primeira fase do conflito. Vou colocar, a gente vai assistir agora um trecho sobre a Blitzkrieg, o que ela significou e qual a importância dela nesse primeiro momento da Segunda Guerra Mundial. Paraquedistas alemães estão saltando sobre a Holanda. Eles são a vanguarda, os primeiros de 3 milhões de invasores. A Wehrmacht invade a Bélgica. Essa é a armadilha de Hitler. Os alemães fingem atacar a França através da neutra Bélgica, como fizeram em 1914. O general francês Gamelin, comandante em chefe das forças aliadas, está confiante. Ele tem tudo sob controle. Durante a Guerra Falsa, ele havia revisado e acertado sua estratégia. Bélgica, 10 de maio de 1940. Gamelin movimenta suas melhores divisões motorizadas, a elite do exército francês, para dentro da Bélgica, juntamente com toda a força expedicionária britânica. Esses são soldados de combate determinados. Eles irão deter o avanço alemão através da Bélgica. Mas Hitler, em seu quartel-general, está exultante. Seu plano funcionou. Ele exclama: "Eu poderia chorar de alegria." Ele instrui Goering, marechal de campo no comando das Forças Armadas, para que não bombardeie as colunas francesas, que as deixe prosseguir território belga adentro. E ele ataca por trás. Sua verdadeira ofensiva será através das Ardennes. Segundo o alto comando francês, tanque algum conseguiria atravessar aquelas colinas de floresta fechada. Mas nada os detém, a não ser os congestionamentos que eles mesmos provocam. Enquanto isso, na Holanda e na Bélgica, as pessoas que têm carros estão entre as primeiras a fugir. Todos são suspeitos. A chamada Quinta Coluna é temida. São espiões a serviço dos nazistas.
Os alemães continuam com sua tática de distração, invadindo a Bélgica com forças aéreas especialmente treinadas. Os sapadores cantam a plenos pulmões sua música de campanha na Polônia, canção que diz: "As garotas terão que esperar, camaradas. Está na hora de partir, camaradas." Em 11 de maio, com o nascer do dia, eles saltam sobre a Bélgica. O objetivo é tomar a peça vital do sistema de defesa belga, o Forte Eben Emael, no canal Aubert, que tem a fama de ser impenetrável. Um intrépido soldado alemão sobe ao topo de uma torre com uma carga de explosivos. Os conquistadores caminham pelas ruínas do forte, a porta de entrada para a Bélgica. Imagens como essas irão forjar a reputação de invencibilidade da Wehrmacht. Após a tomada do forte, as pessoas se amontoam para pegar os últimos trens para Paris. Na capital francesa, a Cruz Vermelha está sobrecarregada. Refugiados belgas são transferidos para vagões de gado que vão para o sul. Liege, 11 de maio de 1940. À medida em que os alemães entram em Liege, o pânico aumenta e se alastra. Diante de tamanha demonstração de força, há apenas duas opções: obedecer ou fugir. Muitos dos refugiados são moradores da zona rural. Assim como ocorreu muitas vezes na história, os fazendeiros sempre foram os últimos a fugir, não querendo abandonar suas plantações e animais. O grande poeta belga Émile Verhaeren escreveu: "As pessoas aqui não têm coisa alguma. Nada diante delas, senão a infindável estrada à sua frente. As pessoas que trabalham nos campos, as pessoas por aqui, só têm desgraça sem fim." Os alemães lançam sua ofensiva aérea, destruindo cruzamentos estratégicos, pistas de pouso, refinarias e depósitos de combustível. Cidades ao norte e ao leste da França são bombardeadas. Os franceses estão agora diante da realidade da guerra moderna. Na Holanda, o porto de Rotterdam está em chamas, resultado de um ataque aéreo alemão aterrorizante, como o de Varsóvia. Mas essas bombas foram jogadas depois que a cidade se rendera. Mais um dos crimes de guerra de Hitler. Em Londres, o novo primeiro-ministro é Winston Churchill. Seu primeiro discurso revela sua determinação em continuar lutando, sejam quais forem as circunstâncias. Nesse discurso, ele diz que, sem sombra de dúvida, o destino da Holanda e da Bélgica, assim como da Polônia, Tchecoslováquia e Áustria, seria decidido pela vitória do Império Britânico e da República Francesa.
Mas as coisas se tornaram subitamente muito sombrias na França. Em apenas 3 dias, os alemães haviam aberto caminho através das Ardennes e estavam avançando em direção à linha de defesa francesa no rio Meuse. Sedan, 13 de maio de 1940. Eles estão fechando o cerco cada vez mais, buscando encurralar as tropas aliadas aglomeradas na Bélgica. Os soldados de infantaria alemã vencem os franceses como se viessem de outro mundo. Com granadas de mão, metralhadoras e mangas arregaçadas, eles tomam a cidade em um dia. Sedan, a porta de entrada para as Ardennes, que já fora terrivelmente marcada pela derrota francesa em 1870. Mas o verdadeiro obstáculo para os alemães é o rio Meuse. Na noite de 13 de maio, eles trazem vigas para construir pontes. Os franceses revidam. Mas os alemães neutralizam a artilharia francesa. E na manhã seguinte, seus sapadores terminam a ponte, estimulados por seu general, Heinz Guderian, um prussiano de 52 anos, um grande estrategista de guerra com blindados, usando tanques para atacar com força, ousadia e velocidade. A Blitzkrieg, ou guerra relâmpago, não deve dar ao inimigo tempo de reagir. Primeiro vêm os tanques, seguidos pela infantaria, e com a cobertura de aviões, principalmente os Stukas. Os Stukas são bombardeiros de mergulho equipados com sirenes. Resistindo à intensa pressão da descida, seus pilotos altamente treinados soltam suas bombas no último minuto com precisão letal. O primeiro-ministro francês Paul Renault telefona para Churchill alarmado. Fomos derrotados. Perdemos a batalha. Os generais franceses estão desorientados, incapazes de reagir à situação. Estando imobilizadas na Bélgica, como as forças aliadas poderão deter o avanço alemão? Em Paris, as autoridades francesas estão tentando lidar com um número cada vez maior de refugiados. Belgas e franceses estão chegando em grande número à cidade. Escolas, hospitais e alojamentos logo ficam superlotados. As informações são poucas e os boatos, muitos. Teria Gamelin cometido suicídio? Não. O alto comando francês acaba de perceber que os alemães estão indo para o litoral e que os aliados caíram em uma armadilha. É ordenado um contra-ataque, permitindo que um certo coronel de Gaulle se sobressaia na liderança de uma brigada de tanques. 17 de maio de 1940. O exército francês possui mais tanques e de melhor qualidade do que os panzers alemães. Mas sem qualquer reforço ou apoio aéreo, os tanques franceses tornam-se presas fáceis para os Stukas. Os combatentes franceses se saem bem, mas se perguntam por que a Força Aérea não os está protegendo. Mal preparados e com menos aviões, os pilotos franceses são enormemente superados pela Luftwaffe, mas lutam com bravura. Dezenas de pilotos de aviões alemães são abatidos e levados como prisioneiros. Alguns desses pilotos irão retornar à Alemanha quando o armistício for assinado, e então voltarão a lutar na batalha contra a Grã-Bretanha. 26 de maio de 1940. Os tanques alemães se movimentam rapidamente pelas cidades e vilarejos ao norte da França.
Corajosamente, os franceses tentam diminuir o ritmo do avanço alemão. Os alemães esmagam quaisquer focos de resistência. Os alemães chegaram ao Canal Inglês. A estratégia corte de foice de Hitler havia funcionado. A Força Expedicionária Britânica, o Exército Belga e as Forças Armadas Francesas estão cercados. 28 de maio de 1940. O rei belga se rende juntamente com seu exército. A Força Expedicionária Britânica recua em direção à costa, levando ao colapso final dos exércitos aliados. Em Paris, o primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, demite Gamelin e encontra um novo salvador, o general Maxime Weygand, 72 anos, um dos artífices da vitória aliada em 1918. Para levantar o moral, Reynaud nomeia outro grande herói da Primeira Guerra Mundial como vice-premier, o Marechal Philippe Pétain, de 84 anos, que logo irá abandonar as políticas de Reynaud. Weygand não tem escolha. Ele também é forçado a ordenar uma retirada total em direção a Dunkerque. Hitler os deixa ir. Seria um gesto de clemência em relação à Grã-Bretanha? Estaria ele ainda esperando por uma paz em separado? Ou Goering teria lhe assegurado que sua força aérea é capaz de evitar uma evacuação? 400 mil homens abarrotaram a praia, indefesos e confusos. Eles têm uma última chance de escapar, pelo mar. Dover, 29 de maio de 1940. Churchill ordena que qualquer embarcação que flutue vá buscá-los. Nas cercanias de Dunkerque, os franceses detêm os alemães e sofrem pesadas baixas. Goering envia os Stukas e bombardeiros da Luftwaffe. $218.000 soldados britânicos e 120 mil franceses são evacuados com sucesso. Dover, 4 de junho de 1940. O exército britânico é salvo, mas está em frangalhos. Os franceses serão enviados de volta para a França, numa tentativa final para defender seu país. Os britânicos são enviados para centros de reequipamento. Toda a Grã-Bretanha festeja Dunkerque como um feito extraordinário. Mas Churchill coloca a situação em perspectiva. Com lucidez ele diz: guerras não são ganhas com retiradas. Ainda assim, naqueles primeiros dias de junho de 1940, nasce o espírito de Dunkerque. A crueldade dessa guerra e o poder destruidor do inimigo nazista estão agora evidentes para os britânicos. A alegria e a despreocupação dão lugar a esforços frenéticos para mobilizar a nação. Em 4 de junho, Churchill, que também está combatendo os derrotistas em seu próprio lado, faz um pronunciamento. Seu tom é inesquecível. Lutaremos nas praias, nos solos de pouso, nos campos, nas ruas e nas colinas. Nunca nos renderemos. Um mapa que vai demonstrar justamente essa ofensiva alemã nesse primeiro momento, como que a Alemanha ela consegue dominar grande parte da Europa Ocidental. No próximo slide... A Suíça fez o quê na guerra? Meu bem, por favor, isso depois dá maior problema na hora de editar. Não sei. Para com isso, vamos. Para. No meio da aula, você fica me fazendo pergunta. Porque a Suíça participou da guerra com... Foi neutra e ela ficou com o dinheiro dos alemães, não foi isso? Foi. Acho que foi, não sei, vamos estudar. Nunca falei da Suíça. Bem, aqui
temos só um reforço, porque eu falei de como a França foi dividida. Vale a pena a gente entender essa questão muito bem, porque ela foi tema de filmes de Hollywood, temas de discussões dentro da França, então a gente precisa realmente de entender essa questão da divisão da França. É aquilo que a gente já colocou, não é? A França dividida em França do Norte, que é a França que resiste, e a França do Sul, que fica conhecida como França colaboracionista. Aí temos um mapa que retrata justamente a França ocupada e a França livre. A França livre, ela é justamente livre por quê? Porque ela tem um governante que é francês, mas é a França que colabora. Então, de fato, ela não é livre. E a França ocupada, ela é ocupada porque ela resiste. Observem bem isso, hein? Isso pode ser uma questão de vestibular. Vamos lá, então olha as próximas imagens que retratam justamente isso que acabamos de dizer. Aqui temos uma imagem, né, de Hitler em Paris em 23 de maio de 1940. Na próxima imagem temos Hitler bem emblemático, né, de frente à Torre Eiffel e passando com suas tropas pelo Arco do Triunfo, ou seja, a própria representação da dominação francesa. Aqui temos o general Pétain, que é esse senhor aqui, na época ele tinha 82 anos de idade, foi um veterano de guerra da Primeira Guerra Mundial, e Hitler. O do meio eu não sei quem que é. O do meio general. Uma representação do acordo entre Hitler e o general Pétain. O general Pétain, então, para ficar bem claro, é o que comanda o sul da França, que é a França colaboracionista. Então, a imagem, ela retrata justamente esse acordo entre Pétain e Hitler, inaugurando o que a gente chama de governo de Vichy, que é o governo do sul, com o lema, que é um lema bem no estilo nazista, que é o trabalho, família e pátria. Então, tudo pelo trabalho, pela família e pela pátria. Já falamos diversas vezes desses lemas conservadores utilizados, de modo geral, nas ditaduras. Sempre o Deus, pátria e família, o trabalho, pátria e família, sempre esse apelo ideológico ao conservadorismo. Vamos lá. Aqui entramos na segunda fase do conflito. Então, esse assunto é um assunto para a nossa próxima aula. Um beijo para vocês e até lá!